Olá pessoal, vamos começar uma sequência de videoaulas exclusivamente dedicada a vocês, da engenharia de produção, com o objetivo de introduzir o assunto circuito de corrente alternada. Tá? Ele vai ser feito com tranquilidade, tendo em vista o caráter muito especial dessa turma em particular, fazendo muitas comparações, fazendo muitas ideias em que você poderia pegar informação de um conceito, ajustar a outro, para propor essa nova ideia de um circuito que opera com uma tensão que não é no formato contínuo, alimentado por uma bateria, por uma associação de pilhas ou por um retificador, mas sim um circuito alimentado por uma tensão com padrão de concessionária, com padrão de CEMIG. É o que nós encontramos em todas as plantas, já havia citado para vocês nos nossos encontros presenciais. As plantas residenciais, as plantas comerciais, as plantas industriais. É bom frisar que, resultado do estudo da Associação de Resistências, concluímos que, para dar capacidade de operacionalidade ao sistema, à planta, confiabilidade, tá certo? Independência de operação de um ramo ou respectivo setor de um chão de fábrica, de um processo, é interessante que essas plantas sejam todas associadas em paralelo, porque assim, algumas informações importantes. Primeiro, a tensão fica constante em todos os ramos, em todas as cargas da sua instalação industrial, tá? Isso para uma logística é importante, é decisivo. E detalhe, se um ramo falhar, se um ramo for desligado, se um ramo sair do sistema, você não vai comprometer os outros. Isso é muito importante. Outro dado interessante também, que a corrente total fornecida por uma fonte, ela será o resultado de quem? Da soma claramente efetivada de cada um dos ramos que constitui essa planta, de cada um dos pontos onde você anexou uma carga, seja ela uma carga qual for. Perfeito? Então é interessante ter isso sempre em mente. As nossas plantas agora estão associadas a uma configuração em paralelo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Para entendermos melhor isso, de onde que essa coisa veio, pelo menos ter uma ideia do que está se passando, tá? Como que a CEMIG opera em termos de uma concessionária que fornece energia para um sistema? Primeiro é bom frisar um tipo de comportamento que a gente aprendeu na física básica, tá certo? E que certamente foi comentado com vocês na física de terceiro grau. Um detalhe chamado movimento harmônico simples, o MHS. Na verdade, nós temos uma série de situações ou de exemplos que ilustram esse comportamento. Por exemplo, o comportamento do sistema massa-mola é um movimento harmônico simples, um pêndulo é um movimento harmônico simples, né? Um movimento ondulatório é um movimento harmônico simples e, consequentemente, né, uma circunferência é um movimento harmônico simples. A bem da verdade, qualquer um dos quatro que eu citei, você pode enxergar um ou outro, ou um terceiro ou um quarto, num circuito só, num movimento só, dependendo do seu ponto de vista. Isso para chamar a atenção que, se você pensar em termos de CEMIG, em termos de energia de uma concessionária, a pergunta que se faz é a seguinte: numa pilha, numa bateria eu tenho cátodos, anodos, a solução aquosa, e essa energia química vai ser convertida em energia elétrica, porque a energia não se cria, não se perde, ela se converte, tá certo? E no caso particular da CEMIG, de uma concessionária, como isso aconteceria, tá? Como essa energia é convertida? É convertida de quê? De onde? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos, então, algumas unidades geradoras nas chamadas hidroelétricas, tá? O que é um hidroelétrico de uma maneira bem simplificada, mas muito simplificada, só para que entendamos o que vem ou está por vir, tá? Você coloca ali uma barragem, tá? E você, com essa barragem, armazena aquele espelho de água, aquele volume de água. O que você tem então preliminarmente? Uma grande energia potencial gravitacional acumulada nessa água que você guardou, que você armazenou, né, na sua barragem, na sua parede. Tá bem? Nesta parede você tem um duto, né, que conduz ao que nós chamamos sala de máquinas. Tá? Então, quando você abre a comporta, naturalmente, quando você abre um chuveiro, né, você libera a água e ela escoa por esse duto. E claro que vai ser conduzida a essa casa de máquinas. Aí você tem a primeira conversão de energia. A energia potencial gravitacional acumulada pela barragem, convertida em energia cinética, energia de movimento, tá? Que faz a água escorrer. Fazendo o quê? Obviamente buscando o que é mais natural, equilibrar potenciais. Sai de um potencial gravitacional maior, buscando um potencial gravitacional menor. Perfeito? Primeira conversão de energia. Muito bem. Na casa de máquinas, o que você tem lá efetivamente? Você tem um eixo, e na parte inferior desse eixo você tem as pás de uma turbina.
essas partes da turbina que estão colocadas exatamente na frente desse duto de água, porque quando a água desce, né, escoando por esse duto e passa nessas pás, vai colocar o eixo dessa máquina em movimento, né? E aí vai ser colocado para movimentar, porque a água vai escoando, vai passando nas pás como se fosse um catavento, né? E esse eixo vai ser colocado em movimento. Aí você tem então uma segunda conversão de energia, a energia cinética da água e escoamento em energia mecânica, né? Produzida na rotação imposta pelo fluxo de água nas pás da turbina, tá? Primeira conversão, energia potencial gravitacional, energia cinética, a água escoa, bate nas pás da turbina, faz o eixo da estrutura como um todo se movimentar. Segunda conversão, energia mecânica, energia cinética, energia mecânica, perfeito? Pois muito bem. O eixo dessa unidade ele é longo. Na parte inferior estão as pás da turbina e vai colocar toda a estrutura em movimento mecânico. Mas na parte superior você tem ímãs, eletroímãs, tá certo? Energizados e criando ali uma pequena corrente elétrica que cria um campo magnético. Essa corrente elétrica vem geralmente de baterias ou retificadores, porque a bateria tem uma pequena capacidade de energia elétrica, tá certo? Ela não consegue manter energias por um tanto maior e energias muito elevadas, tá certo? Uma pequena energia elétrica vindo dessa bateria. Essa bateria então alimenta um circuito elétrico que está preso a essa parte móvel, repito, na parte superior desse eixo, sem nenhum contato mais com a água, apenas mecanicamente vinculado às pás da turbina. Então, diante disso, esse circuito magnético vai ser posto em movimento, porque é aquela história, se toda a estrutura está ligada a um único eixo, se eu coloco um eixo em movimento na parte inferior, toda a estrutura desse eixo entra em movimento também. E olha que tipo de movimento esse eixo adquire, né? Um movimento circular, um movimento rotacional, um tipo de movimento harmônico simples, tá bom? Então, o que eu fiz assim com os dedos dos meus braços é para indicar o quê? Que ali eu tenho um campo magnético que anteriormente vinha de uma bateria, logo constante, uniforme, contínuo, com o perfil que tínhamos estudado anteriormente, e esse campo, por ação da rotação do eixo, passa a ter esse tipo de movimento. Vamos acompanhar o raciocínio? Tá ok? Então, olha só, com a rotação mecânica imposta pela água passando as pás da turbina, esse campo magnético passou a ter um caráter rotacional, passou a ter um caráter girante, passou a ter um caráter cíclico, periódico, ó a palavra hertziano, que vem de hertz, que vem de frequência, tá? Bom, na parte externa desse aglomerado, chamado gerador, você tem a parte rotativa, a parte girante, e na parte externa, como se fosse um casulo, encapsulando essa parte rotativa, você tem circuitos elétricos distribuídos para quê? Para que esses circuitos elétricos possam receber a ação desse campo magnético, como se fosse um ímã em rotação. Então, esse ímã começa a produzir esse movimento rotacional e vai estar girando em contato, em ação, né, em conexão magnética, com circuitos elétricos estrategicamente colocados. Então significa o quê? Aí nós temos então a nossa terceira conversão de energia, a energia mecânica convertida em energia eletromagnética rotacional, logo uma energia elétrica com característica rotacional. E é esta energia com característica rotacional é que nós colhemos da CEMIG, dos geradores e através de linhas de transmissão, chegam nas nossas cidades, nas nossas cargas, nas nossas casas, nas nossas residências, nas nossas indústrias, tá certo? Agora, se essa energia vem a partir de um sistema que converte energia com esse caráter rotativo e hertziano, significa o quê? Naturalmente, que a formatação de energia que a CEMIG transporta nas suas linhas e que chegam do transformador ao lado do nosso prédio, da nossa sala, do nosso parque industrial, é um formato ondulatório, tá certo? Aí então nasce, essa é a gênese da energia de perfil alternado que a CEMIG disponibiliza para a gente, tá bom? Então é muito importante que nós façamos um exercício de, de entendimento dessa análise, porque ela vai abrir demais os nossos horizontes e a partir de vamos entender uma série de desdobramentos que vão surgir a partir dessa nova perspectiva, dessa nossa visão, dessa nova visão real, pragmática, verossímil, de como a CEMIG alimenta as nossas residências, as nossas indústrias e os nossos parques, os mais diversos, inclusive as instalações comerciais. Perfeito? Todos eles oriundos de um movimento rotacional, um típico movimento harmônico simples que caminha pela linha de transmissão como se fossem tensões no perfil ondulatório e não no perfil contínuo. Ora, a conclusão que se tira daí, que a partir de um formato de energia como esse, tudo que vem a partir daí, então, vai ter esse formato ondulatório. Então, olha que coisa interessante.
Vê se você consegue. Eu gosto muito de pensar dessa forma. Uma bateria, uma associação de pilhas, me fornece uma tensão com esse perfil, contínuo, invariável, fixo. Um alternador CMIG, olha o nome, alternador CMIG, um gerador CMIG, me fornece energia com esse perfil. Assim ou assado, se você preferir. Então, percebe-se que a energia contínua segue um plano linear, unidirecional, ao passo que a energia vinculada ao caráter alternativo, ele segue um comportamento um pouco mais, eu diria, bidirecional. O que significa dizer o quê? Tá? Que a partir de agora, para trabalhar em sistemas de circuitos de tensão, de energia alternada, vamos colocar assim preliminarmente, é interessante que a gente perceba que todas as grandezas elétricas e magnéticas oriundas de um sistema com esse perfil poderão ser representadas matematicamente com uma componente vetorial. Tá? Enquanto, olha só que legal, enquanto a componente tensão e grandezas contínuas tinha um perfil escalar, né, porque era sempre a mesma coisa, não variava o seu perfil, sempre na mesma direção e sentido, as componentes alternativas têm caráter vetorial. Tá? E um vetor, ele adquire um perfil interessante, porque todo e qualquer vetor, olha isso aqui, vamos supor que esse vetor seja um vetor de tensão. Tá? O mesmo conceito de diferença de potencial que jogamos lá, apresentamos para tensão contínua. Tem um vetor V de volts numa posição qualquer. Tá? Posição qualquer nesse plano. Pois muito bem. Tá? Um plano já remonta à estrutura bidirecional. Como que eu gosto de pensar sobre essa questão? Eu vou lançar, por exemplo, aqui um par de eixos cartesianos. De maneira que a origem desse eixo coincide com quem? Com o início do meu vetor. Percebamos que esse vetor, então, está fazendo com os eixos x e y dois ângulos. Um aqui, você pode chamar, por exemplo, de um ângulo θ qualquer, e esse aqui, por exemplo, um ângulo beta qualquer. Toda liberdade para definição desses ângulos. Coloque a letra que você preferir. Tá? Mas uma coisa é certa, tá certo? Vai nos ajudar demais que a gente pegasse esse vetor, seja ele de tensão, de corrente, de potência, enfim, todas aquelas grandezas elétricas discutidas anteriormente em tensão contínua, é claro que existe aqui também, mas evidentemente com esse novo perfil, com essa nova caricatura, com esse novo estereótipo evidente, vem da CMIG, então todo e qualquer vetor, qualquer que seja ele, pode ser decomposto em suas componentes retangulares, como você deve saber muito bem. Aqui eu diria que eu tenho uma componente horizontal da tensão que eu chamo de Vx e aqui uma componente vertical da tensão que eu chamo de Vy. Tá? Se você parar para pensar, esse vetor, na verdade, ele poderia ser transportado para cá, dando a ideia, ou sugerindo a ideia de quem? De um triângulo de tensões, onde eu tenho uma parcela horizontal da tensão e uma parcela vertical da tensão. Olha isso aqui, definindo um quadraturismo, uma perpendicularidade, uma ortogonalidade entre os desdobramentos dessa tensão alternada. Senhores, qualquer grandeza elétrica oriunda de um circuito alternativo pode ser trabalhada desse jeito. Perfeito? Isso, sabe o que nos reporta? Há um conceito que veio lá ainda no nosso estudo de física do ensino médio. Porque o nosso objetivo aqui, principalmente em produção, é logística, é processo, tá certo? É como que você gerencia isso. Então vamos supor que eu tenho uma empresa qualquer, um processo industrial qualquer, em que eu preciso realizar a seguinte tarefa. Eu tenho, por exemplo, um dispositivo aqui, um lingote de massa M, e eu preciso transportá-lo de um ponto A um ponto B, que está distante do outro de D metros. Perfeito? Não vou fazer isso usando um trabalho braçal. O que eu faço? Motores elétricos, por exemplo, de novo caráter rotacional, tá? Aplicando uma força sobre esse bloco, e essa força, por exemplo, de maneira genérica, para não ficar fazendo específico, para não pegar um caso particular, aqui, senhores, exceções serão tratadas como exceções, casos específicos, casos particulares. Exceção não é regra. Então eu peguei um vetor F que faça um ângulo qualquer com esse deslocamento. Por exemplo, chamá-lo de ângulo θ. Perfeito? Muito bem. Por definição, vamos lá. Se a gente pretende deslocar essa peça ao longo desse processo, eu realizo um trabalho sobre ela. Então, eu proponho um trabalho físico. Por definição, como é que esse trabalho físico se caracteriza? Como sendo a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Tá lá. Unidade, Newton de força, metro de deslocamento.
Tá? Sabe uma coisa que sempre me intrigou? Primeira vez que eu vi essa equação, inclusive, foi no ensino médio. Força é característica vetorial, deslocamento também vetorial, só que trabalha uma grandeza escalar. Por que será? Porque, a bem da verdade, não é esse vetor força em si que propõe o trabalho nessa peça, desloca esse lingote de um ponto A ao ponto B numa manasla da vida, tá certo? Coisa dessa natureza. O que acontece é que, olha a coincidência, nós vamos então projetar a componente do vetor força ao longo desse deslocamento, e foi essa projeção que de fato empurrou a peça. Tá? E aí se percebe que aqui eu tenho também uma componente horizontal e uma componente vertical. E quer que eu diga uma coisa? Você também sabe, do seu curso de ensino médio e ensino de física já no terceiro grau, que forças perpendiculares a deslocamentos não produzem trabalho. Mas você pode, por exemplo, ajudar no processo. Como assim? Ora, se eu levantasse um pouco a peça, eu iria quase que eliminar o atrito que existiria entre a peça e o solo. Ou, seguramente, o deslocamento se daria com muito mais tranquilidade, com muito menos esforço, porque eu minimizei, eu quase anulei um forte elemento dissipativo, uma força de atrito que realiza trabalho, inclusive, negativo. Então, se você observar com olhos um pouco mais abrangentes, uma visão mais aberta da situação, eu poderia transportar essa componente para cá e olha só isso. O que eu botei aqui? Um triângulo de forças interessante. Será coincidência isso? Muito pouco provável. Tá? E se aqui a proposta é tocar processos, né, é tocar fábrica, me vem em mente uma coisa. Como é que eu conceituaria a energia desde lá do ensino médio para nós? Energia seria capacidade de realizar trabalho. Tá? Então, o que eu estou tentando te sugerir? Tá certo? Nesse momento, para quem trabalha não em ensino de terceiro e quarto grau como nós, propor para você um conceito de energia tão pequeno, tão limitado quanto esse, seria talvez pecar por falta. Tá? Então, eu prefiro nem tentar conceituar energia. Talvez eu não tivesse competência para tal, mas uma coisa eu entendo. Energia pode ser uma grandeza super eclética, super abrangente, extremamente invasiva, tá? Mas que ela é composta basicamente de dois grandes grupos. Olha que coisa, as energias mecânicas e as energias potenciais. Isso não te lembra uma conversa que nós tivemos há uns 10, 15 minutos atrás aqui, não? Energias cinéticas e energias potenciais. E com características muito particulares de cada uma delas. Aí sim, as energias cinéticas, às energias mecânicas, ligadas às cinéticas, as energias que deslocam processos, que empurram peças, que tocam fábricas, que realizam o trabalho. E as energias potenciais que podem ser armazenadas, podem ser estocadas. Olha que coisa interessante. Cada um com a sua respectiva função. A potencial não trabalha, mas pode ser armazenada, estocada e guardada e convertida numa máquina, por exemplo, quando tivermos necessidade para tal. Já a energia cinética não pode ser armazenada, não pode ser guardada, mas ela é que trabalha. Ela é o nosso trabalho tipo just in time. Então, coisa interessante. Vamos lá. Então, você está querendo sugerir para mim, sutilmente, que, fazendo, quem sabe, um link entre os dois, existe aqui, intermediando esse raciocínio, um eventual triângulo de energia? Exatamente isso. Exatamente isso. Aqui nós temos a energia cinética, em Joule, é claro, perfeito? Que eu estou, de certa forma, dizendo, essa que trabalha, essa que toca processos, essa empurra a sua fábrica, e a energia potencial, essa que talvez não possa ser ligada a trabalho ou deslocamento, mas pode ser armazenada, tá certo? E, evidentemente, a energia total, a energia resultante, como sendo quem? Essa energia aqui, ó, também em joules, resultado de quem? Da soma via Pitágoras, e não fazendo esse soma escalar, dessa energia com essa aqui. E é claro, esse ângulo você transfere literalmente para cá. Observe aqui a rigor, quando eu disse para você que eu tenho um vetor de energia, uma grandeza elétrica qualquer, eu posso trabalhar tanto com esse ângulo quanto com esse. Por que eu optei por esse? Porque ele é que vincula-se ao ângulo que vai tocar a minha fábrica, tocar o meu processo. E eu tenho certeza que isso interessa a você especificamente. Seu engenheiro de produção, tá? Eu poderia trabalhar com beta, problema nenhum, usando um triângulo, retângulo, uma parte relativa a y, mas eu sei que y produz trabalho, não toca processo. Por isso que a partir de agora nós vamos o quê? Basicamente generalizar e convencionar que o nosso ângulo de referência seja esse ângulo aqui, ó, alinhado a deslocamentos vinculados à componente do eixo de x em qualquer uma das grandezas utilizadas. Perfeito? E para dar
acabamento interessante. Você sabe muito bem que quando você pega um exemplo bem claro, bem tranquilo, todo mês vem para você uma fatura de energia elétrica da CEMIG que você tem que honrar. O que está lá? O watt-hora. O K, quilowatt, o K é um múltiplo. Quilowatt, quilômetro, quilograma, né? É um múltiplo, mas o que interessa é a unidade, o watt-hora. O watt te lembra potência, né? Ainda no ambiente de tensão contínua. Hora, tempo. Então significa o quê? Se eu pegar potência vezes tempo, eu tenho energia. E se eu fizer o contrário? Quem sabe diferenciar um triângulo desse? Ou seja, qual que é a dica, qual que é a sugestão? Que desse raciocínio, da simbiose dos dois, do comportamento, né, simbiótico de ambos, constata-se ou vincula-se ou enxerga-se um triângulo de energia, também com caráter de serem grandezas como catetos, perpendiculares e ortogonais. Isso casa perfeitamente com a ideia da energia rotacional associada ao movimento harmônico simples. Então significa o quê? Que desse triângulo de energia vem quem? Obviamente um triângulo de potência. Então olha bem, a nossa potência elétrica, que no ambiente CC era exclusivamente watt, tensão corrente, né? Aqui ganha um viés bem mais interessante, muito mais largo, muito mais abrangente, principalmente muito mais verossímil. Então preste atenção. Associado ao cateto cinético, eu vou ter a chamada P em watt. Faço questão de colocar o nome. P seria a nossa potência ativa, cuja unidade é o watt. Seria a nossa potência conhecida desde o ambiente de corrente contínua linear, que toca processos, que empurra a fábrica. É isso que a CEMIG vai taxar. Atenção, tá legal? Associada a esse cateto ortogonal, que não produz trabalho, que não toca a sua fábrica, mas que pode sofrer ação de tempo também, como esse aqui, associado a esse cateto, surge quem? Atenção, uma outra forma de potência conhecida como símbolo, que, nome dela, potência reativa. Unidade, volt, ampere reativo. E evidentemente, uma vez que oriundo do triângulo de energia vem o triângulo de potência, quem seria então essa energia total trabalhada no tempo? Se não uma potência elétrica total chamada de o símbolo S, nome dela, potência aparente. Unidade, volt vezes ampere. Porque, a rigor, senhores, a rigor, o que é potência elétrica? Tensão vezes corrente, olha isso. Volt ampere, tensão vezes corrente. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Nós, consumidores residenciais, industriais e comerciais, nós só consumimos quem? Volt ampere, porque consumimos potência aparente agora. É importante, quem toca a sua fábrica, quem toca o nosso processo, é a potência ativa. Por isso a importância de quem? Desse ângulo aqui, ó, θ, conhecido como ângulo de fator de potência, que é realmente um ângulo que vai merecer muita nossa atenção ao longo da nossa conversa aqui. Perfeito? Ok? Então, essa nova perspectiva de potência no ambiente CA, tá? Do conceito de cosseno. Quem seria o cosseno de θ se não cateto adjacente sobre hipotenusa? Do conceito de seno, quem seria seno de θ se não cateto oposto sobre hipotenusa? O que é que nós concluímos então? A expressão de potência ativa de um sistema está ligada aqui à potência aparente vezes cosseno de θ e à potência reativa, potência aparente vezes seno de θ. Então olha que coisa interessante, tá? Eu posso apagar esse pedacinho do quadro só para fechar aqui em cima o raciocínio, para que você possa ver de onde as coisas surgiram. Olha só, então, se a nossa potência elétrica total resultante sempre é tensão corrente, então a nossa potência aparente seria V vezes I em volt-amperes. Claro, unidade de tensão é volt, de corrente em ampere. E quem seria a potência ativa? Vamos lá, a própria potência aparente, vezes cosseno de θ, em watt. E quem seria a potência reativa? Pedindo para ser definida, V vezes I, vezes de θ, em volt, ampere, reativo. Perfeito? Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro módulo, dessa nossa primeira videoaula, que teve um objetivo: apresentar para vocês a energia na forma alternativa e essa mudança de paradigma. No ambiente CC, de bateria e pilhas, eu tinha apenas uma formatação de energia, só existia o watt, só existia potência trabalhadora. Agora não. Agora eu posso ter uma energia também que pode ser estocada, armazenada. Eu te pergunto, quem queria magnetizar, excitar, criar aquele campo magnético nos motores?
nos transformadores, senão a energia reativa, a energia armazenável, a energia ortogonal, a energia de deslocamento. Eu gosto de pensar assim, cada um cumprindo sua respectiva função. Se eu quero tocar processos, eu trabalho com potência ativa, energia cinética, Watt. Mas se eu quero excitar máquinas, magnetizar sistemas, né? Desenvolver estruturas que possam armazenar e estocar energia, né? Para que eu possa convertê-las em trabalho quando a minha necessidade assim puser, eu estou pensando em quem? Em potência reativa, potência perpendicular à potência ativa. E é claro, consumindo a potência total, que é a nossa potência aparente. Ok? Reflitam sobre isso. Até o nosso próximo encontro, em que vamos trabalhar de maneira mais efetiva essas potências, tá certo? E como toda boa potência, se mede com quem? Com o instrumento que tem dentro dele. Um voltímetro e um amperímetro. Afinal de contas, potência, seja ela ativa, reativa ou aparente, é o resultado desse produto, tensão corrente. Um abraço, até o próximo módulo. Saúde e paz.